Eu vou estar aqui no cantinho assistindo tudo. Tá. Boa noite, povo de Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Uma responsabilidade grande, né? Vocês assistindo aí grandes sermões com o nosso pastor. E não é fácil, viu? Você está pregando aqui com o pastor bem aqui na sua frente. Mas hoje a gente vai estudar, a gente vai aprender um pouco a respeito de um homem maravilhoso na Bíblia. Tá? A gente vai aprender a respeito de Pedro. A gente vai procurar na Bíblia informações que vão nos mostrar, durante aqueles 3 anos e meio que Pedro andou com Jesus, o que ele pensava, o que Pedro sentia, quem era aquele homem que andou durante 3 anos e meio com Jesus e o que ele se tornou. Os evangelhos, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho ele foi escrito com um propósito. Deu uma travada aqui na mão, né? Vamos, pode ir. Tá. O primeiro evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Na verdade, o evangelho de Mateus, ele é como se fosse um resumo da Bíblia. Mateus querendo mostrar para os judeus que o Messias, que o Cristo prometido no Velho Testamento era Jesus. Já o segundo evangelho, o Marcos, acredita-se que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito por volta do ano 60, 75 depois de Cristo. Ele foi escrito para os romanos. Os romanos naquela época eram uma raça poderosa, uma raça orgulhosa. Se você vê como eram retratados os imperadores romanos, né? Aquelas estátuas, você pode reparar que são sempre retratados assim como homens fortes, jovens, com aquelas couraças, sempre apontando numa direção, né? Como se dissesse, esse é o caminho dos romanos. O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, para essa raça poderosa que dominava o mundo na época de Jesus. O evangelho de Lucas, ele foi escrito por gentios, para as pessoas de vários países que estavam se convertendo ao cristianismo. E o evangelho de João, ele foi escrito para os cristãos, para os já convertidos. Para a gente conhecer e aprender um pouco mais a respeito de Pedro, quem era esse homem, o que ele pensava, quais eram os pensamentos de Pedro. Enquanto ele seguia Jesus naqueles 3 anos e meio, a gente vai ter que estudar o Evangelho de Marcos. E como que a gente sabe que o Evangelho de Marcos ele foi escrito para os romanos? O próprio Evangelho ele dá algumas pistas. Tá? Abra aí suas Bíblias, olha. A gente vai ler vários versos, tá? Eu tenho o costume de ler vários versos, então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 7. Em Marcos 7, versículo 11 diz assim: Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então aqui, Marcos, ele usa um termo judaico, corbã, mas aí ele explica o que é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Corbã era quando você consagrava alguma coisa sua no templo, consagrava a Deus. Mas ele cita um termo judaico e ele explica o significado. Por quê? Porque o público de Marcos escreveu para os romanos. Tem um outro verso que nos ajuda a entender isso também. Marcos 12, 42. Marcos 12, 42, tem uma passagem de Jesus, diz assim: Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Ele usa o termo quadrante, mas Marcos não explica o que é o quadrante. Quadrante era uma moeda latina, uma moeda romana, e ele não explica o que é. Ao passo que quando ele usa um termo judaico, corbã, ele explica o significado. Porque quando ele diz aqui quadrante, os romanos que estão lendo, a quem foi endereçado o Evangelho de Marcos, eles entendem. Então os romanos eram a raça que dominava o mundo naquela época, era um povo orgulhoso. Um romano, ele nunca podia ser crucificado. O romano ele era respeitado em todas as partes do mundo. Um romano ele não podia ser punido com chibatadas.
Era um povo realmente respeitado em todas as partes do mundo. E Marcos vai apresentar Jesus para esse povo poderoso, esse povo orgulhoso. E olha só como que ele vai descrever Jesus para esse povo. Em Marcos 1, versículo 32. Logo no começo do Evangelho de Marcos, Marcos vai apresentar Jesus para os romanos, esse povo poderoso, orgulhoso, que dominava o mundo naquela época. E olha como ele vai descrever Jesus. Marcos 1,32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Olha como Marcos apresenta Jesus. Ele apresenta um Jesus poderoso. Ele diz assim: trouxeram todos os enfermos a Jesus, trouxeram todos os endemoniados. Toda a cidade vinha à porta para se consultar com Jesus. E aí ele diz, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Ele apresenta um Jesus poderoso. Também expeliu muitos demônios, e os demônios nem falavam porque sabiam quem ele era. Assim Marcos apresenta Jesus para os romanos, porque se ele apresentasse um Jesus simples, humilde, com sandálias sujas nos pés, para um povo poderoso, orgulhoso, como será que eles iam receber? Então Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, é assim que ele apresenta Jesus para esse povo. Agora a gente vai entrar na história de Pedro, para a gente conhecer o que esse homem pensava, quem era ele realmente enquanto ele seguia Jesus durante aqueles 3 anos e meio. Marcos 1, versículo 16, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores? Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Quando Jesus chama Simão Pedro e André, a Bíblia diz que quando Jesus os chama, eles largam as redes, largam tudo e imediatamente seguem Jesus. Tem um sermão que o pastor explicou aqui, que Jesus, ele era considerado um mestre, considerado um rabino, e Pedro, aquele simples pescador. Quando aquele homem famoso que curava todo mundo, expulsava demônios, que atraía multidões, quando ele chama Pedro, ele não titubeou. A Bíblia diz que ele largou tudo naquele instante e foi seguir esse Jesus que curava todo mundo, que expulsava demônios, que fazia todas essas maravilhas, que a cidade inteira se reunia à sua porta, e Pedro não teve dúvida, ele largou tudo e foi seguir ao seu mestre Jesus. Mas em Marcos 14, 29, olha só o que vai dizer aqui. Disse-lhe Pedro, olha o que Pedro vai falar para Jesus: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, e Pedro, com mais veemência disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos eles, e os discípulos estavam felizes, seguindo Jesus, aquele Jesus poderoso, que atraía multidões, que fazia milagres, que curava todos os enfermos, expulsava demônios. E eles também se sentiam, e eles disseram: olha, Jesus, nós vamos te seguir até a morte. Mas aí, a partir desse momento, aquele Jesus poderoso, forte, que curava todo tipo de enfermidade, que atraía multidões, de repente esse Jesus vai desaparecer. E vai surgir um outro Jesus.
Eles vão prender Jesus. Eles vão bater no rosto dele, eles vão dar socos nele, eles vão cuspir, vão zombar. E Jesus, ele não vai fazer nada, ele vai ficar quieto, tímido, ele vai se submeter à vergonha, ao martírio. E aí os discípulos, vendo tudo aquilo, o que será que eles fizeram? Eles continuaram seguindo Jesus? Vamos ver o que foi que aconteceu depois disso aqui. Versículo 66. Quando tudo começou a dar errado, quando não estava correndo tudo de acordo com o que eles imaginavam, aí a situação mudou. Olha o que Pedro vai fazer. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem, de quem falais? E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Enquanto Jesus curava, atraía multidões, expulsava demônios, fazia todo tipo de milagres, os discípulos seguiam Jesus, juravam fidelidade: Eu vou te seguir até a morte, você é o meu Senhor. Mas aí, quando muda a história, Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro não negou simplesmente Jesus. Aqui no verso 17, ele, porém, começou a praguejar e jurar. Pedro, no desespero, com medo do que pudesse acontecer a ele começou a amaldiçoar Jesus. No grego diz que ele diz: Eu não conheço esse maldito, mas jamais eu seguiria. Você acha que eu sou louco de seguir esse Jesus? Esse maldito, eu não conheço ele. Assim Pedro falou de Jesus. Horas antes ele tinha jurado que ele morreria por Jesus, agora ele nega Jesus, ele amaldiçoa Jesus. Às vezes é fácil seguir Jesus quando tudo está bem na nossa vida. Às vezes é fácil ir para a igreja, às vezes é fácil quando você está com a sua família, você está com o seu emprego, sua saúde está indo bem. Mas às vezes, na nossa vida, as coisas começam a ir mal, porque isso acontece. E às vezes a gente ora, a gente clama, a gente chora a Jesus, pede para que Ele dê um jeito e nos ajude. Mas às vezes parece que Jesus está em silêncio também. Assim como quando eles batiam, oprimiam, açoitavam Jesus, Ele ficava em silêncio. Às vezes parece que Ele está em silêncio também nas nossas angústias. Mas nós temos que continuar sendo fiéis a Ele. Nós não podemos negar Jesus no meio das provas, como Pedro fez aqui nesse caso, né? A partir desse momento que muda, o Jesus poderoso desaparece. Aparece o Jesus sofredor, que é martirizado, torturado e finalmente morto. Marcos, ele começa a descrever os discípulos. Mas no Evangelho de Marcos, os discípulos são descritos de uma maneira muito negativa. Marcos, ele ressalta todos os defeitos dos discípulos em várias passagens. Olha só, em Marcos 4:10. Olha o que diz. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas,
para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Marcos começa a dizer que os discípulos não entendiam, os 12, eles ouviam as parábolas, mas eles não conseguiam entender as parábolas, eles não sabiam o que Jesus queria dizer com aquilo. Olha o verso 33. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus tinha que explicar as parábolas depois para os discípulos. Jesus contava as parábolas para que os infiéis, aqueles que blasfemavam de Jesus, eles não compreendessem. Mas aí Marcos diz que os discípulos também não compreendiam. Olha o verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E Marcos diz que os discípulos não tinham fé em Jesus. Eles não entendiam as parábolas que Jesus contava. E Marcos vai descrevendo, Marcos 6:51. Ele vai descrevendo os discípulos de uma maneira muito negativa. Olha só o que ele vai dizer. Marcos 6:51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Marcos diz que o coração dos discípulos era um coração duro, endurecido. Eles não entendiam as parábolas. Eles não tinham fé em Jesus. Eles tinham um coração duro. E Marcos continua narrando. Marcos 8:14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco, não tinham consigo senão um só. Versículo 16. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais? De quando partiu 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. Versículo 21. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Eles viram a multiplicação dos pães. Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pãezinhos. E agora eles estavam preocupados. O que eles iam comer? Eles não tinham trazido pão. E Jesus diz para eles: mas vocês não compreendem. Vocês têm um coração duro. Vocês viram os milagres, já se esqueceram. Vocês têm olhos, mas vocês veem, mas daqui a pouco já se esquecem do que eu faço. Vocês têm ouvidos, mas daqui a pouco vocês já se esquecem das minhas palavras. Vocês não compreendem nada. Marcos diz que os discípulos não compreendiam a obra de Jesus também. Versículo 32. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O discípulo de Jesus Cristo agora é usado por Satanás. E Marcos vai dizendo: eles não entendem as parábolas de Jesus. Eles não têm fé em Jesus. Eles têm um coração duro. Eles ouvem as mensagens de Jesus, mas logo se esquecem. Eles veem os milagres, mas logo se esquecem. Eles não entendem o que está acontecendo ali. Eles se deixam ser usados pelo próprio Satanás. Marcos 9:17. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Os discípulos não conseguiam expulsar um demônio. E aí Jesus vai dizer: então Jesus lhes disse: ó geração incrédula,
até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E Jesus disse, os discípulos, eles são incrédulos. Eles não conseguem expulsar demônios. E assim, Marcos vai descrevendo os discípulos de Jesus, ressaltando o lado negativo deles, os conflitos internos, a falta de fé, o coração endurecido. Marcos 14, 44. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, Mestre, e o beijou. Entre os discípulos estava o anjo da morte, estava o traidor. Versículo 50, eles prendem Jesus. Então, deixando-o, todos fugiram. Todos os discípulos se acovardaram. Todos eles abandonaram Jesus. Todos eles traíram e saíram correndo. Versículo 51. Seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Todos os apóstolos abandonaram Jesus. Por que Marcos, ele descreve os discípulos dessa maneira, ressaltando os seus defeitos? Porque ele ressalta que eles não entendiam as parábolas que Jesus contava? Porque Marcos diz que eles não tinham fé, eles tinham um coração endurecido. Eles não compreendiam as coisas que Jesus fazia. Logo eles se esqueciam do que Jesus tinha feito, do que eles ouviram de Jesus. Eles eram usados às vezes por Satanás. Eles não conseguiam expulsar demônios. Eram incrédulos, traidores. Porque Marcos descreve assim os discípulos? Porque o Evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos, mas ele foi ditado por Pedro. O Evangelho de Marcos, acredita-se que ele seria as memórias de Pedro. É Pedro quem está narrando a história. E Marcos, ele está escrevendo. E por que Pedro vê os discípulos por esse ângulo tão negativo? Porque ressalta aos olhos de Pedro que eles não entendiam as parábolas, porque eles não tinham fé, porque ele ressalta todos os defeitos. Porque Pedro, quando ele fala dos discípulos, ele está falando dele mesmo. São as memórias de Pedro. Pedro, ele está ali confessando, ele está dizendo que ele não entendia as parábolas de Jesus. Ele não tinha fé em Jesus. Jesus falava e o coração dele era endurecido. E ele está dizendo que ele não compreendia as coisas que Jesus falava. Que ele foi usado por Satanás. Que ele era incrédulo. Ele olhava para Jesus, mas ele não acreditava. Que ele era um traidor. E que Pedro não conseguia expulsar demônios. Ele está falando dele mesmo. No Evangelho de Marcos. São as memórias de Pedro. Porque nós vemos nas pessoas aquilo que nós somos. Se você vai à igreja e lá você vê um monte de gente orgulhosa, metida, arrogante, é porque você é orgulhoso, metido e arrogante, aquilo tem dentro de você, e aí você consegue identificar nas pessoas. Porque quando você vê uma pessoa falsa, você tem certeza que ela é falsa. Porque você sabe como uma pessoa falsa, ela se porta, como ela fala, porque nós temos isso dentro de nós. E quando você vai na igreja e você vê pessoas fofocando, pessoas falando da vida dos outros, defamando, fazendo grupinho, um falando mal do outro, aquilo te chama atenção e você fica indignado. E todo culto que você vai, você vê esse tipo de coisa acontecendo. Aquilo te chama atenção, por quê? Porque nós somos assim também. Porque nós só conseguimos enxergar nas pessoas aquilo que nós somos. E é por isso que Pedro, ele vai descrever os discípulos, os apóstolos dessa maneira, traidores, não têm fé, coração endurecido, não entende nada das parábolas de Jesus. Jesus fazia um milagre, ele já se esquecia.
Ele estava falando dele mesmo, ele só conseguia enxergar aquilo que ele tinha dentro dele mesmo. Assim somos nós também. E às vezes a gente vai na igreja e a gente vê todo tipo de defeito, todo tipo de pessoa. A gente vê pessoas soberbas, orgulhosas, pessoas metidas e aquilo chama a nossa atenção, é porque nós somos assim. Se a gente vai à igreja, a gente só consegue ver a fofoca do dia, os fofoqueiros, ou aqueles que têm um coração duro, que só gosta de dar chibatada nas outras pessoas e a gente não gosta daquilo, e aquilo chama muita nossa atenção, nos incomoda muito a ponto da gente sair ou querer sair da igreja, porque aquilo nos incomoda, porque quando você percebe aquilo é porque você é daquele jeito, porque você só consegue perceber o mundo de acordo com o que você tem dentro de você. Mas se você vai à igreja e você vê várias pessoas bondosas, várias pessoas humildes, várias pessoas caridosas, é porque provavelmente você é assim também. Se você vê pessoas felizes, se você vê lá na igreja pessoas cuidando da própria vida, estudando a palavra de Deus, se esforçando para ganhar a salvação, é porque você é assim também. O que mais te chama a atenção dentro da igreja que você pertence, no meio dos seus irmãos, porque aquilo que mais te chama a atenção no meio deles é o que revela quem você é. E você que vê as pessoas bondosas, humildes, amorosas, alegres, divertidas dentro da igreja, é porque assim é o seu coração. E você vai conseguir identificar essas coisas nas pessoas. E Pedro, ele está falando dele mesmo. Eu não entendia nada do que ele falava. Eu não entendia as parábolas. Ele falava, mas meu coração estava endurecido. Eu via os milagres, mas logo me esquecia. As coisas que ele falava eram bonitas, me impactavam, mas logo passava. E eu não conseguia expulsar demônios. Eu não tinha fé em Jesus. Eu era incrédulo. E é por isso que Pedro enxergava os discípulos dessa maneira. E aí, Pedro se considera um traidor. Jesus morre naquela sexta-feira, guarda o sábado na sepultura e ressuscita na primeira hora do domingo. Aí então, em Marcos 16, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, Salomé, eles vão até o túmulo. A gente conhece essa passagem. O corpo de Jesus não está lá no domingo pela manhã, mas aparece um anjo, e o anjo diz assim, Marcos 16:1. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito daquele de branco, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. E elas olham, e Jesus não está mais lá. E aí o anjo diz assim, versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E aí o anjo diz para as mulheres, vão até os discípulos e avisem os discípulos para eles irem para Galileia. Mas o anjo diz, avise os discípulos e a Pedro. Por que o anjo disse isso? Pedro não era mais discípulo de Jesus, depois que Jesus ressuscita? Porque o anjo ressaltou, diga para os discípulos e a Pedro para irem para Galileia, porque lá verão Jesus. Pedro tinha negado Jesus, tinha traído Jesus. Ele blasfemou contra Jesus, amaldiçoou Jesus, negando ele. Pedro, se Maria chegasse e dissesse assim, Jesus mandou os discípulos ir encontrar ele, provavelmente Pedro não iria, porque ele agora se sentia o traidor. Ele tinha
abandonado Jesus, então o anjo disse: avisa os discípulos e a Pedro. Quando eu me converti, eu não conhecia a religião. Eu não sabia, eu não fui educado para ser uma pessoa boa, correta. Nunca. Eu fui vivendo e crescendo e fui vivendo de acordo com a minha vontade. O que eu achava que era bom, que era prazeroso, que era vantajoso, eu ia atrás. Sem muitos conceitos do que era certo ou errado. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu estava no meio dos vícios, da prostituição, da mentira. E aí ele veio e me libertou de repente. E aí eu tive um grande conflito dentro de mim. Eu chorei muitos e muitos dias sozinho. Porque eu pensava, mas eu não mereço isso. Eu ser liberto, ter um encontro com o Senhor Jesus. Mentiroso, falso. Vivia prostituindo, enganando, uma pessoa má, impura em todos os sentidos. Como que pode Jesus me alcançar? Eu tive muitas noites eu chorava porque eu não merecia aquilo. Talvez tem alguém aí que esteja levando uma vida assim, de pecado, longe nos caminhos de Deus, ou que ainda não se entregou ao Senhor Jesus. Talvez você ache que você não mereça, que seja indigna. Mas Jesus disse: chame os meus discípulos, os meus, e a Pedro, aquele que me negou, que tinha um coração duro, que não acreditava no que eu dizia, não acreditava na minha palavra, que blasfemou de mim. Chama ele. João 21. Jesus ressuscita. E aí ele aparece para os discípulos. Ele aparece uma vez para os discípulos. Mas ele aparece a segunda vez. E aí Jesus vai aparecer pela terceira vez aos discípulos. João 21, versículo 1 diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Então eles estão aqui se preparando para pescar. Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Quando Jesus ele está poderoso, expulsando demônios, curando toda sorte de enfermidades, sendo seguido por várias pessoas, por multidões e multidões, e ele chama Pedro, um pescador simples. A Bíblia diz que imediatamente ele largou as redes e seguiu Jesus pela terra para pregar o evangelho. Imediatamente, ele nem pensou. Mas agora, aqui depois da morte de Jesus, essa vai ser a terceira vez que Jesus vai se manifestar depois da ressurreição. Ele já tinha aparecido 2 vezes, ressurreto diante dos discípulos. E Pedro, o que ele decide fazer? Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Vou pescar. Enquanto era aquele Jesus poderoso, que atraía multidões, curava, expulsava os demônios, até os demônios temiam ele, Pedro não hesitou em largar as redes e seguir Jesus. Mas depois do martírio de Jesus, depois de terem humilhado, escarnecido, de terem matado Jesus, e Jesus ter se submetido àquilo, quando Jesus se manifesta novamente, Pedro diz: eu vou pescar. Não, isso aí não é para mim não. E Pedro foi pescar. Ele voltou às suas redes e se lançou ao mar junto com os discípulos. Os outros discípulos também disseram: nós também vamos pescar. E aí Jesus aparece na praia. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro:
é o Senhor. Disse Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. E eles estão lá pescando, não pegam nada. E aí Jesus aparece na praia. João fala, Pedro, é Jesus. E aí Pedro veste as roupas e pula do barco, ele pula no mar. Pedro era um homem dividido. Quando Jesus chamou ele para seguir ele, enquanto Jesus era poderoso, seguido por multidões, ele não hesitou em seguir Jesus, abandonou as redes e saiu caminhando com Jesus pela terra. Mas quando Jesus se submeteu ao martírio, à cruz, à morte, à humilhação, Pedro, ele voltou a pescar. Mas agora, vendo Jesus, ele sai do barco e pula no mar, ele não está nem na terra mais seguindo Jesus, e nem no barco fugindo de Jesus, ele está no meio do caminho, ele está indeciso. E a gente sabe o que acontece, eles vão até a praia, eles pescam 153 peixes grandes, seguindo as orientações de Jesus. E quando eles chegam na praia, Jesus conversa com Pedro. João 21:15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. No grego, nós temos 3 palavras para amor. Uma é o amor ágape, amor incondicional, amor acima de tudo, é o amor ágape. Nós temos o amor eros, que é o amor entre marido e mulher, eros. Erótico vem da palavra eros. E nós temos a palavra filéu, P-H-I-L-E-O. Filéu significa gostar. Não é bem amar, é gostar. Então, ágape, amor incondicional. Eros, amor entre homem e mulher. Filéu, gostar. Quando Jesus chama Pedro, ele pergunta pela primeira vez: Pedro, você me ama, ágape, você me ama incondicionalmente acima dos outros discípulos? E aí Pedro responde assim: Senhor, tu sabes que te amo, filéu, eu te gosto. Pedro não disse que amava Jesus, ele disse: eu te gosto. Ele usou a expressão filéu. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, ágape, com amor incondicional acima de tudo? E pela segunda vez, Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te gosto, eu não te amo. E na terceira vez, Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, você gosta de mim, filéu? E aí Pedro se entristece, porque ele vê que Jesus sabe o que se passa no coração dele. E ele triste, ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu somente te gosto. Eu não te amo. Eu só gosto de você. Talvez tenha pessoas aí agora assistindo a gente que não ame a Jesus, que gosta de ir para a igreja, gosta de ler a Bíblia, mas não ama verdadeiramente a Jesus. Mas Jesus, ele aceitou que Pedro não amava ele incondicionalmente. Jesus na terceira vez diz: então Pedro, você só gosta de mim, não é? E Pedro disse: sim, Senhor, eu não te amo, eu só gosto de você. Então, Pedro, vem assim mesmo, apacenta minhas ovelhas. Jesus aceita
da maneira que nós somos. Tem gente que às vezes fala assim, não, mas eu tenho que aprender mais da Bíblia primeiro, tá? Depois eu vou me batizar na igreja. Não, eu tenho que entender melhor esse negócio, depois eu vou para a igreja. Tem um tempo certo, eu vou no meu tempo, deixa eu pensar um pouco mais. Mas Jesus, ele quer dizer assim para você, vem assim mesmo. Vem assim mesmo. E aí então, Jesus continua o diálogo com Pedro. Versículo 18. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. E Jesus faz uma revelação para Pedro. Pedro, vem Pedro, apacenta minhas ovelhas. Mas Pedro, você vai morrer crucificado. E aí Pedro, ele leva um baque, ele fica atordoado com aquela revelação. Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual não na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. E Jesus diz, Pedro, você vai morrer crucificado. E Pedro leva um baque, ele fica atordoado. E de repente ele olha para o lado e está ali João, o apóstolo amado, aquele que todos diziam que Jesus amava mais. E Pedro, atordoado pela revelação de que ele ia ser crucificado, ele olha para João, o apóstolo amado, e ele pergunta, e ele, o seu apóstolo amado e querido, que fim ele vai ter? Eu vou morrer crucificado, mas e ele? Aí Jesus diz, o que te importa o que vai acontecer com ele? Vem você, segue-me, porque é você que precisa de mim. Às vezes, a gente frequentando no meio do nosso povo, às vezes a gente tem um problema imenso na nossa vida e na vida da outra pessoa está totalmente resolvida. De repente, por exemplo, pode ser que tenha alguém aqui que o sonho seja arrumar um marido cristão. E pode ser que já se passaram 5 anos, 10 anos, 20 anos e ainda não aconteceu nada. E todo culto você vai ver, vai na igreja, você vê ali uma família feliz, com os filhos, tem uma casa, um trabalho. E você pensa, mas por quê? Por que a minha vida não é assim? Por quê? Mas Jesus, ele diz, que te importa a vida deles? Que te importa isso? Olhe para mim. Você precisa de mim. E Pedro, ele segue Jesus. Jesus vai aos céus. Cai o Pentecostes. Os discípulos são batizados com o Espírito Santo. Começam a pregar no dia de Pentecostes. E olha o que acontece com Pedro. Atos 2, 38. Pedro fica um homem cheio do Espírito Santo. E ele começa a pregar. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Em um sermão, Pedro, esse homem falho de coração duro, pecador, traidor, que negou, blasfemou contra Jesus, que não acreditava nas coisas que Jesus falava, não tinha fé em Jesus. Agora ele cheio do Espírito Santo, porque Jesus diz, vem, segue-me. Você não crê em mim ainda? Segue-me. Você tem um coração duro? Segue-me. Você não acredita na minha palavra? Segue-me.
E Pedro seguiu. E aí ele ficou cheio do Espírito Santo. Em um sermão, ele converteu 3.000 pessoas. Atos 5. Olha o que vai acontecer com Pedro. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem, em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e a pregar Jesus Cristo. E agora Pedro e os discípulos são presos, açoitados, porque eles estão pregando sobre Jesus, que Jesus havia ressuscitado. Eles são repreendidos, perseguidos, e eles açoitam eles e soltam. A Bíblia diz que eles saíram da prisão, tinham recebido várias chibatadas, e eles saíram alegres, felizes, porque nós fomos açoitados, perseguidos, porque nós estamos pregando a respeito de Jesus Cristo. Agora Pedro se alegrava de sofrer açoites em nome de Jesus. Pedro que se acovardou, que desistiu de Jesus, negou Jesus, blasfemou contra Jesus. Pedro não tinha fé em Jesus Cristo, não entendia nada que Jesus falava, ele não entendia as parábolas. Ele via os milagres, logo se esquecia. Ele tinha um coração incrédulo, ele não conseguia expulsar demônios. Ele tinha muitas dúvidas no coração dele. Mas agora, Jesus diz: vem, você mesmo que não me ama ainda, você mesmo que ainda não me conhece, você mesmo que ainda não tem fé em mim, você que está aí perdido na sua vida, vem e segue-me. E Pedro foi, e ficou cheio do Espírito Santo. E agora, quando vinham açoites, dores, sofrimento e perseguição, Pedro se alegrava por ser perseguido em nome de Jesus Cristo. Ele se alegrava de poder falar de Jesus para as pessoas se converterem, de tirar outras pessoas de onde ele estava, da incredulidade, do medo, da incerteza, do coração duro. E agora ele se alegra de pregar e tirar as pessoas do mesmo lugar onde ele estava. Mesmo sem fé, sem acreditar em Jesus Cristo, mesmo com o coração endurecido, mesmo com dúvidas se é esse mesmo caminho, mesmo que você não se ache digno, mas Jesus diz: vem, segue-me, vem assim mesmo. E a promessa na história de Pedro é que Deus vai encher você do poder do Espírito Santo. E quando você tiver medo, como a gente tem passado medo ultimamente, mas nós vamos ter fé no Senhor Jesus. Quando vierem as provas, quando vierem as dores, quando vierem as traições, nós vamos estar junto com Jesus. E aí Jesus, ele quer usar você para tirar lá de fora do mundo outras pessoas também que estão com medo, que não têm fé, que têm o coração endurecido, que estão perdidos no mundo. Assim como ele tirou Pedro. Ele quer fazer isso na sua vida também. Basta que você faça como Pedro, o que ele fez no Evangelho de Marcos. Ele confessou quem ele era. Ele confessou que ele não entendia nada de Jesus. Ele não entendia da sua palavra. Ele não tinha fé em Jesus. Ele confessou tudo. Ele confessou a incredulidade. Ele confessou que ele não conseguia fazer a obra de Jesus. Ele não se impressionava pelos milagres. Ele não se impressionava pelas palavras de Jesus. E se você confessar quem é você em relação a Jesus, ele pode operar um milagre na sua vida. Ele pode transformar quem você é. Ele pode te dar uma vida nova. Ele pode te encher de alegria mesmo diante das ofensas e dos açoites.
Então, irmãos, eu convido vocês hoje a entregar o coração a Jesus realmente. Mesmo você que tenha algum tipo de dificuldade, mesmo você que acha que não é digno, ou mesmo você que acha que não está preparado ainda para se tornar um cristão, porque tem tantas coisas na sua vida que te impedem de fazer isso. Mas Jesus diz: vem assim mesmo. Vem assim mesmo. Então nós vamos finalizar agora fazendo uma oração de entrega do nosso coração ao Senhor, para que Ele envie o Espírito Santo de Deus para dentro da nossa mente e do nosso coração, para que aí, transformados pelo amor de Jesus Cristo, pecadores, fracos da maneira que nós somos, para que Ele nos use para trazer outras pessoas que estão lá no mundo, tristes, perdidos, incrédulos, com o coração endurecido. Amém? Vamos fechar os olhos e fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por todas as revelações que o Senhor nos deixou, todos os caminhos que o Senhor nos deixou para que nós seguíssemos, Pai. Muito obrigado pelo exemplo de Pedro, que o Senhor resgatou, mesmo ele ainda não amando o Senhor. Talvez algumas pessoas aqui ainda não amem o Senhor. E nós sabemos que o chamado é para elas. Vem assim mesmo. Então, Senhor, envia o seu Santo Espírito, que Ele venha tocar o nosso coração, quebrantar o nosso coração, que a gente seja sensível às suas palavras, para que a gente possa se entregar verdadeiramente ao Senhor, para que o Senhor possa nos usar, Pai, para tirar outras pessoas que estão lá fora no mundo, perdidas, sem rumo, sem conhecer ao Senhor. Então, Senhor, perdoa os nossos erros, os nossos pecados, transforma as nossas vidas, transforma quem nós somos. Nos dá um coração mais simples, mais humilde, mais bondoso, Pai, para que a gente possa testemunhar da transformação que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, para as pessoas que ainda não te conhecem, que estão perdidas lá fora. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém. Amém. Pastor? Aí, pessoal, e aí? Quem gostou do Hélio aí?